o Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Onde estás? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por esse momento a qual nós podemos abrir os nossos corações, louvar ao Senhor o teu santo nome. O Senhor se faz presente aqui essa noite, ó Pai, e nós adoramos o Senhor e clamamos, ó Pai, para que o teu Espírito Santo nesse momento fale aos nossos corações, ó Pai. Abra os nossos ouvidos, abra o nosso entendimento, Senhor, para que a tua palavra possa cair em corações aonde a terra está fértil e essa palavra possa produzir, Senhor Deus, mudanças, inquietude, possa produzir, Senhor Deus, frutos para a honra e para a glória do teu nome, Deus. Nós pedimos também, Deus, que o Senhor repreenda nesse momento toda ação do inimigo em tentar roubar essa palavra dos corações dos irmãos, ó Pai. Que nesse momento os nossos pensamentos estejam cativos somente a Ti, Senhor Jesus. Isso que eu lhe peço, em nome do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, eu estou muito feliz de estar aqui. Férias é uma bênção, férias é uma coisa muito boa, mas o melhor do que férias é você estar aonde Deus quer que você esteja. E estar no centro da vontade de Deus é a melhor coisa que nós podemos fazer, e eu sei que é aqui que Deus quer que eu esteja junto aos irmãos. E eu estou muito feliz de estar aqui, voltando de férias. Esse é o meu primeiro sermão, né, do ano, e eu quero compartilhar algo que o Senhor colocou em meu coração durante essas férias, algo muito sério, que se cada um de nós colocarmos em prática, teremos um 2014 abençoado pelo Senhor Jesus. Alguns domingos atrás, eu não estava aqui, mas eu coloquei no boletim uma frase que dizia o seguinte: Ano novo é quando paramos de repetir os velhos erros. Ano novo é quando paramos de repetir os velhos erros. Ou seja, não haverá um ano novo se continuarmos com uma postura antiga, uma postura errada, se continuarmos em práticas antigas. E é muito comum, eu falei isso já no último sermão que eu preguei no domingo, em dezembro, é muito comum no início do ano nós nos enchermos de sonhos. É muito comum fazermos planos para sermos melhores cristãos. É muito comum queremos ser melhores pais, melhores cônjuges. Fazemos planos em comprar uma casa no começo do ano. Fazemos sempre planos de trocar o carro, fazer uma viagem, melhorar nossa saúde. É muito comum também, meus irmãos, muitos desses propósitos que fazemos todo começo do ano ser repetido ano após ano, porque não conseguimos colocar em prática durante o decorrer do ano. E para muitas pessoas, o início do ano é apenas o início de mais uma frustração, que acabará decorrendo no meio do ano, porque não conseguiu alcançar os seus propósitos. Por que será que isso acontece? Por que será que nós não conseguimos muitas vezes alcançar os nossos objetivos, os planos que nós fizemos? Por quê? Queridos irmãos, eu tenho certeza que a resposta é simples e muitos de nós já temos essa resposta na ponta da nossa língua. Muitas vezes não conseguimos alcançar, não acontece nada em nossas vidas, porque a nossa postura, entra ano e sai ano, continua sendo a mesma. O nosso agir continua sendo o mesmo agir de que nós temos agido durante os anos anteriores. E queridos, para que o nosso ano novo seja um ano diferente, será necessário da sua parte uma atitude igualmente diferente. Para que você tenha um ano de 2014 diferente, é necessário que você tenha uma postura diferente. Você quer ser um bom esposo? Uma boa esposa? Então seja. Saia da teoria, trate bem o seu cônjuge. Seja mais amoroso, mais amorosa. Leve o seu cônjuge para passear, para namorar. Dispensa-lhe atenção, invista no seu relacionamento. Você quer
perder aí uns quilinhos, né, como muitas pessoas fazem durante o começo do ano. Então, é, é, saia da frente da TV, né, não fique muito tempo lá no Facebook, vai caminhar, escolha melhor as comidas que você vai se alimentar, né, faça algo diferente. Você quer adquirir algum bem? Então, vá atrás disso. Verifique se está dentro do orçamento. Guarde dinheiro na poupança, ao invés de ficar gastando dinheiro em bobagens. Faça algo diferente para que você consiga conquistar o seu objetivo durante esse ano 2014. E, meus irmãos, se nós não fazermos algo em relação a isso, nada cai do céu. Precisamos ter uma postura renovada. Para que novos tempos cheguem até nós nesse ano 2014, é necessário uma mudança interior, uma mudança de mente. E essa mudança, essa transformação interna, ela deve ser maior do que a transformação externa. O novo tempo de 2014 que nos espera passa inteiramente por mim e por você, passa pela sua atitude, depende da sua postura. Não existe fórmulas mágicas, não existe algo que vem pronto para nós. Existe sim uma postura de disciplina, uma postura de dedicação, uma postura pessoal. Isso que eu estou falando para introduzir, meus irmãos, eu quero falar para vocês essa noite, é apenas dicas de uma vida pessoal. Eu tenho certeza que se você colocar em prática, muitas coisas vão mudar nesse ano se você se posicionar dentro da sua vida pessoal. Agora, eu quero aconselhá-lo no que diz respeito à sua vida espiritual. E ao contrário das dicas anteriores, a qual eu acabei de dar aqui, não depende apenas da sua atitude, mas ela está ligada a ela, porque tudo que nós fazemos depende, em certa maneira, de uma postura nossa. Mas ela está mais ligada a uma questão de uma ordenança, de uma obediência de Deus em relação a nós. E por isso que eu li esse texto de Gênesis, capítulo 3, versículo 8 a 9. E eu aconselho você nessa noite a seriamente rever o seu relacionamento com Deus nesse ano de 2014. Faça uma análise séria. Nós lemos aqui no texto: a cada ano que passa, queridos irmãos, as pessoas estão se distanciando mais e mais de Deus. A cada ano que passa, outrora cristãos fervorosos deixam o Senhor. A cada ano, muitos cristãos leem menos a palavra, as sagradas escrituras. A cada ano que passa, cada vez mais, vemos cristãos desprovidos de poder de Deus. A cada ano que passa, vemos mais e mais um cristianismo desprovido de paixão, desprovido de um comprometimento sério com Jesus e a sua obra. Mas esse fato que eu acabei de falar, meus irmãos, não me pega de surpresa e também não deveria surpreender aos cristãos verdadeiros que conhecem a palavra de Deus, pois nela já havia sido profetizada pelo próprio Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 24, versículo 12, que no devido ao aumento da maldade, nos últimos tempos, o amor de muitos se esfriaria. Paulo, escrevendo também a Timóteo, a sua segunda carta, capítulo 4, ele preanunciou esse momento. Ele diz o seguinte: olha, pois virá um tempo em que os homens não suportarão mais a sã doutrina, mas desejosos de ouvir coisas agradáveis, cercar-se-ão de mestres segundo os seus desejos, e desviarão os ouvidos da verdade e se aplicarão às fábulas. Já estava profetizado. E é por isso, queridos irmãos, que eu aconselho você essa noite a repensar o seu cristianismo, a repensar, a rever a sua vida com Deus e a observar se você não está fazendo parte dessa multidão de pseudos cristãos. Não haverá um ano novo em Deus. Não haverá uma vida nova em Cristo se estivermos fazendo parte desse grupo de pseudo cristãos. A Bíblia diz, meus irmãos, que devemos examinar, e esse exame o pastor não pode fazer por você, porque ele é de fora íntimo. Você tem que olhar para dentro de você e verificar como é que está a sua vida em relação a Deus, como está o seu relacionamento
com Deus. A análise é sua própria. O texto a qual nós lemos narra um fato conhecido no Jardim do Éden, que continua a acontecer nos nossos dias. O texto diz que na viração do dia, o Senhor Deus então desceu ao Jardim do Éden e veio passear ali junto com Adão e Eva, como ele fazia todos os dias. Mas naquele dia, ele não encontrou Adão e Eva no local que eles deveriam estar, porque eles estavam escondidos. E o texto, meus irmãos, nos mostra que Deus faz uma pergunta interessante. Ele diz para Adão e Eva: onde estás? Onde vocês estão? Será, queridos irmãos, que o Deus onisciente, o Deus que sabe de tudo, que tudo vê, será que nesse momento ele havia perdido a sua habilidade de onisciência e não viu a sua criação escondida dele? Tem um pregador que tem falado muito assim, que Deus tem muito humor. Que Deus faz umas perguntas assim, que só pode ser humor. Porque ele chega para um cego e ele fala para o cego assim: o que você quer que eu te faça? Ele chega para um homem que estava aleijado há 38 anos, encostado num tanque de Betesda, esperando a cura, e ele chega para esse homem e ele diz: você quer ser curado? E é mais ou menos nesse sentido que Deus está fazendo essa pergunta. Será que Deus não estava vendo eles? Claro que estava, meus irmãos. E essa pergunta, onde estás, do Senhor, tem muito sentido, pois ele fez não porque não sabia aonde eles estavam escondidos. E aqui está a revelação do Senhor. Aqui está a revelação de Deus para a sua vida essa noite. Ele fez essa pergunta para Adão e Eva: onde estás? Porque o lugar, o propósito do ser humano é se encontrar diariamente com o seu Criador, como sempre ele encontrava Adão e Eva. E quando ele não encontrou Adão e Eva, a sua criação, ele percebeu que o homem e a mulher estavam fora do propósito da criação, que é se relacionar com Deus diariamente. E nesse sentido, Deus pergunta hoje para você: onde estás? Onde você está? Eu e você, queridos irmãos, nós somos criados para termos intimidade com Deus. E quando não buscamos essa intimidade, quando não buscamos esse relacionamento verdadeiro, nós estamos fora do propósito para o qual nós fomos criados. Em 1648, os homens evangélicos chamados da linha puritana, eles confeccionaram uma confissão para todos os cristãos. E essa confissão foi conhecida como o Catecismo de Westminster. E a primeira pergunta nesse catecismo, a qual o cristão deveria saber, era a seguinte pergunta: qual é o fim supremo e principal do homem? E a resposta famosa afirmava o seguinte: glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Queridos irmãos, eu fico pensando em quantos bolos nós demos em Deus e damos em Deus. Quantos encontros marcados na história da nossa vida nós não comparecemos? Quantas vezes deixamos o Senhor esperando só? Quantas vezes temos deixado o Senhor andar sozinho naquele jardim? Quando nós vamos numa consulta, ou então nós temos um compromisso com o horário marcado, nós nos esforçamos para chegar nessa consulta no horário. E quando não conseguimos, então, nós ligamos para a pessoa, desmarcando, para que a pessoa não fique esperando a nós. Mas nós não agimos assim com Deus. Nós agimos com Deus diferente. E isso precisa ser mudado esse ano, 2014, na minha vida, na tua vida, querido irmão. Não podemos deixar o Senhor ficar esperando por nós. Não podemos fazer isso com o nosso Deus. Não podemos deixá-lo esperando enquanto gastamos o nosso tempo na frente de um computador, enquanto gastamos nosso tempo na frente de uma TV, enquanto gastamos nosso tempo no trabalho, deixamos o Senhor esperando, porque o encontro diário está marcado e ele não falta. Quantas vezes passamos dias sem orar e sem falar com o nosso Deus?
o Senhor não falta o nosso encontro. Ano novo só será diferente se andarmos com o nosso Senhor, se nos encontrarmos diariamente com Ele. E diante disso, eu quero deixar a vocês 3 conselhos para a sua vida. E não o faço como se eu não precisasse deles também, mas o faço como temor diante de Deus. E o primeiro conselho que eu te dou, nessa primeira pregação desse ano, 2014, para você, irmão, que é cristão, que crê em Deus, que ama Jesus, que quer levar uma vida séria, o primeiro conselho que eu te dou é: leia mais a Bíblia. Queridos irmãos, estamos vivendo tempos onde a palavra de Deus deixou de ser palavra viva. Estamos vivendo tempos onde a palavra de Deus deixou de ser verdade, deixou de ser regra de fé e prática para muitos cristãos. Existe uma escassez de homens, de mulheres, de jovens conhecedores da palavra. A cada dia que passa, as pessoas estão mais entendidas sobre assuntos da tecnologia, sobre assuntos da cultura secular e menos da palavra de Deus. E é por isso, meus irmãos, que muitos têm se perdido pelo caminho, e é por isso que outros tantos irão se perderão pelo caminho. Não ler a palavra de Deus é arriscar perder o caminho da eternidade, é atentar contra a sua própria vida. O próprio Senhor Jesus, lá em João capítulo 5, versículo 39, ele diz: olha, examinai as Escrituras e vos cuidai ter nelas a vida eterna. A vida eterna, meus irmãos, não é encontrada na igreja presbiteriana. A vida eterna não é encontrada em alguma denominação. A vida eterna, ela não é encontrada no ofício do presbiterato, no ofício do diaconato. A vida eterna, ela não se encontra na função de um líder ou de um ministério. A vida eterna é encontrada apenas através da palavra de Deus. Essa palavra que vai indicar o caminho, é ela que orienta os filhos de Deus no caminho dos portais eternos. Por isso, leia sua Bíblia o tempo todo, no serviço, na faculdade, em suas viagens, no shopping, onde quer que você for, leia, não se envergonhe dela. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, ele diz: olha, não me envergonhe do evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A palavra é salvação. Não seja um neófito na palavra. Leia a sua Bíblia, faça um compromisso, faça um propósito com Deus. Procure o Senhor, caminhe com o Senhor, se encontre o Senhor através da palavra do Senhor. Não seja mais um em meia multidão que tem cantado, adorado o Senhor com seus lábios, mas os seus caminhos estão distantes. O segundo conselho que eu te dou, queridos irmãos, é: ore mais nesse ano 2014. Leve mais a sério a sua vida de oração, pois dela depende não só esse ano, mas toda a sua vida. A Bíblia ensina, meus irmãos, que devemos orar incessantemente, não apenas na igreja, mas em qualquer lugar, no trabalho, no trânsito, na faculdade. Tudo isso é bom, mas principalmente ela nos ensina que devemos entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta e ter um encontro com Deus. É necessário, sim, parar para orar. Tem gente que fala: pastor, eu oro, mas só oro na mente, eu não paro. Queridos irmãos, isso é bom, mas a oração requer um encontro também com Deus. Você entrar no seu quarto requer uma necessidade de dedicar tempo a Deus. Não falte esse encontro com Deus, não deixe o Senhor esperando, mude isso em sua vida esse ano. Querido irmão, busque mais a Deus, pague o preço através da oração. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, ele diz: olha, antes de tudo, pois exorto, que se use a prática de súplica, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis, em favor de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos uma vida tranquila, mansa, com toda piedade e respeito. Escrevendo ainda a Tessalonicenses, ele diz: olha,
ore incessantemente, continuamente, deem graças em todas as coisas, em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Busque o Senhor seriamente através da oração. E se você o buscar, Ele vai se deixar achar. Ele vai derramar sede sobre o seu coração. Lá em Isaías capítulo 44, versículo 3, diz: porque derramarei água sobre o sedento, rios sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre toda a posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Quando você ora ao Senhor, quando você busca o Senhor, quando você busca Deus seriamente, não só você vai ser abençoado por Deus, mas toda a sua casa, toda a sua família. E é claro, meus irmãos, que você vai ter luta, vai ter alguns inimigos que lutam contra a oração, como desânimo, como cansaço. Muitas vezes a pressa não nos deixa orar, a inquietude do coração, a distração, a preguiça. Todos esses são inimigos da oração, mas fazem parte do jogo. Precisamos vencê-los, temos que vencê-los, iremos vencê-lo com a ajuda do Senhor. Mas se consagre nesse ano, em 2014, em uma vida de oração. Faça um propósito com Deus. Leve a sério a sua vida. O terceiro conselho que eu quero te dar nessa noite é: se envolva com a obra de Deus. Se comprometa com a obra de Deus. Se comprometa com a igreja a qual você está participando. Queridos irmãos, nem todo mundo pode ser missionário, nem todo mundo pode ser pastor, mas todos podem ajudar na casa do Senhor, todos podem usar o seu dom, todos podem trabalhar para o Senhor. Eu estive essa manhã levando a Santa Ceia lá em Contenda, e nós estávamos cantando um hino, e eu fui compartilhar um hino com um irmãozinho, já um senhor de idade, há muitos anos crente, e eu falei: irmão, quer acompanhar comigo? Ele falou: pastor, eu não sei ler, mas eu quero cantar um hino que o Senhor me deu. O Senhor me dá, e ele não consegue botar no papel, mas ele grava na cabeça. E ele cantou um hino, meus irmãos, lindo. Um hino que ele fez, que o Senhor fez para ele. Algo tremendo. Todos podem trabalhar na casa do Senhor. As pessoas estão cada dia mais individualistas, não querem mais comprometimento. Mas trabalhar para Deus, meus irmãos, é um benefício muito mais para você do que para o próprio Deus. Primeiro, porque você vai se sentir útil. Muitas pessoas hoje estão aí fazendo barbárias porque não se sentem úteis. Mas você vai se sentir útil. E segundo, queridos irmãos, é porque Deus não deve nada a ninguém. Você trabalha para o Senhor cuida de você e cuida das suas coisas. A palavra do Senhor lá em Mateus 19, versículo 29, diz o seguinte: e todos que tiverem deixado casa, irmãos, pais, mães, filhos, campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. O apóstolo Paulo, falando sobre isso aos cristãos de Coríntio, ele diz o seguinte: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, em nada se abalem, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. O trabalho de vocês não é inútil. Trabalhe, dedique-se à obra do Senhor nesse ano 2014. Dedique-se à sua igreja. Queridos irmãos, aqui deixei para vocês apenas 3 conselhos. E eu rogo a Deus que vocês coloquem em prática para que tenhamos um ano abençoado, um ano cheio da graça do Senhor. Poderia dar muitos motivos, mas vou deixar um motivo para o porquê você deve acatar esses conselhos. E o único motivo, de tantos que tenho, mas para mim é o principal: faça isso, porque Jesus está voltando. A palavra do Senhor diz, meus irmãos, que nos últimos tempos o amor de muitos se esfriariam, e as coisas já têm acontecido. Cuidado para que nós não venhamos ser como aquelas nécias que não levaram óleo para o encontro com o seu noivo. E quando foram ao encontro do seu noivo, perceberam que estavam sem, saíram e foram buscar. Mas quando voltaram, não dava mais a tempo, porque o noivo fechou a porta. Elas até foram. O óleo representa a unção, representa o Espírito Santo que todo crente deve ter.
As 5 nesses até foram buscar esse óleo, mas já eram tarde. Busque agora. Busque a unção, busque a graça, busque a presença do Senhor na sua vida, busque a presença do Espírito Santo, antes que não dê mais tempo. Eis a porta da salvação, diz o profeta. É hoje. Jesus está voltando. Lá em Mateus capítulo 24, versículo 42 e 44, diz: Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai algo. Se um pai de família soubesse que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombado a sua casa. Jesus dizendo isso. Por isso, Jesus diz: Ficai também vos apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. E apesar, meus irmãos, de não sabermos a hora e o dia, isso não quer dizer que estamos distraídos. Isso não quer dizer que os resultados dessa vinda será surpresa para nós cristãos, não. Se somos cristãos verdadeiros, genuínos, estamos atentos, preparados para esse momento. O apóstolo Paulo, falando aos Tessalonicenses, ele diz: Olha, mas vós, irmãos, não estáis em trevas para aquele dia, como ladrão mas vós, irmãos, não estáis em trevas para aquele dia, como ladrão vos surpreenda. Falando da volta do Senhor. Queridos, você está pronto para esse encontro? Você está preparado para esse encontro? Quando a trombeta soar, você está preparado? Que nesse ano 2014 você possa, queridos irmãos, ler mais a palavra do Senhor e se relacionar com Ele através da palavra. Que se nesse ano 2014 você possa orar mais, muito mais, levar seriamente a sua vida de oração. Que nesse ano 2014 você possa se comprometer com a obra do Senhor e dizer: Maranata, aí vem Jesus. Amém?